Um dia, no futuro, o exército elaborou um plano chamado hibernação humana. O objetivo era armazenar talentos para o exército e depois acordá-los quando necessário. Mas devido à incerteza do experimento, eles tinham medo de desperdiçar muitos recursos físicos e financeiros, e os soldados treinados acabariam sendo descartados. Então, eles escolheram Moos, um órfão sem dinheiro e sem antecedentes, como o sujeito do experimento. Se o experimento falhasse, não haveria preocupações com seu futuro. A ordem militar era como uma montanha, e Moss precisava obedecer. Havia também uma mulher, Heidi, que participou do experimento. Ela aceitou porque o governo removeria seus crimes. O experimento consistia em colocar duas pessoas em uma cápsula, injetar drogas e então dormir. O experimento duraria 1 ano e era um segredo militar. Inesperadamente, pouco depois de iniciado, o supervisor responsável pelo plano foi preso por corrupção. A base foi demolida e transformada em um lixão. Moz e Hyde foram esquecidos pelo mundo. Com o passar do tempo, as elites intelectuais da sociedade começaram a ter cada vez menos filhos por causa das pressões do trabalho e da vida, enquanto as pessoas mais pobres continuavam a ter muitos filhos, multiplicando-se rapidamente. Em 500 anos, a inteligência humana foi gradualmente declinando, tornando-se cada vez mais estúpida. As pessoas se tornaram tão burras que nem conseguiam lidar com o problema básico do lixo. Finalmente, o lixo, empilhado como uma montanha, desmoronou. Moz também acordou nesse grande colapso. Ao despertar, Moz estava atordoado. Ele olhou para a cidade que parecia tão dilapidada quanto as ruas antigas. Os prédios estavam prestes a desabar, mantidos com cordas, e as estradas estavam quebradas, mas os carros ainda andavam. As habilidades de linguagem das pessoas estavam desaparecendo lentamente. Todos adoravam xingar e, se discordassem, recorriam à violência. O filme que ganhou o Oscar era sobre um homem que não usava calças. As pessoas riam e riam. Até a água da torneira não era água, mas uma bebida verde. Moos achou que estava tendo alucinações e foi ao hospital para um exame. No consultório do médico, ele encontrou uma revista. A data era 2505. Moos despertou para a realidade. Ele havia dormido por 500 anos. Hoje, carteiras de identidade estão ultrapassadas. As pessoas agora usam códigos QR nos braços. O médico viu que Moos não tinha um código QR e pensou que ele fosse um criminoso. Então chamou a polícia. Moos foi preso pela delegacia, mas acabou sendo solto. O sistema judicial aqui era completamente estúpido. O tribunal também lhe deu um advogado burro que ajudou Moos. Com a ajuda do advogado, Moos foi condenado a uma pena severa. Antes de ser enviado para a prisão, Moos foi submetido a um teste de QI para determinar o trabalho que faria na prisão. Agora ouça a pergunta. Se você tem um barril de 2 libras e um de 5 libras, quantos barris você tem no total? Moos pensou por muito tempo e concluiu que aquilo não era um teste de QI. Então respondeu 2. Parabéns, você está certo. Moos foi levado à prisão. Ele viu uma espécie de fogueira com um monte de idiotas que só resolviam problemas com violência. Com medo, ele pensou em fugir da prisão. Ele foi até o guarda e disse que deveria ser liberado naquele dia. Após um momento de silêncio, o guarda deu um tapa na cara de Moss e mandou que ele se alinhasse na porta. Assim, Moss escapou da prisão. Sem saber para onde ir, ele encontrou o advogado estúpido e perguntou se havia uma máquina do tempo para voltar a 2005. Afinal, 500 anos se passaram e os humanos deveriam ter inventado uma máquina do tempo. O advogado disse que havia uma, mas custava 20 bilhões de dólares. Moss então prometeu pagar 30 bilhões pelo transporte. O advogado pensou por muito tempo. 300 menos 200 dá quanto? Moss então disse 80 bilhões. O advogado arregalou os olhos e, incrivelmente, acreditou. Então o advogado estúpido levou Moss para procurar a máquina do tempo. No caminho, Moss reencontrou Hyde, que também participou do experimento. Ele ficou feliz por finalmente encontrar alguém igual a ele. Mas a alegria não durou muito. Quando estavam prestes a pegar o trem para outra cidade, a mão de Moss acidentalmente tocou o scanner. Neste momento, as fotos de Moss apareceram em todas as telas. Ele foi preso novamente. Desta vez não foi levado à prisão, mas à Casa Branca.
Lá, ele conheceu o ministro da Justiça de cabelo loiro, o ministro da Energia, o gordo ministro da Defesa e o burro ministro da Educação. O presidente era ainda mais incrível. Um homem negro de cabelo comprido que havia vencido 5 campeonatos mundiais consecutivos. Todos usavam placas de metal brilhantes no peito. Eles prenderam Moss porque o teste que ele fez antes de ir à prisão mostrou que ele era o homem mais inteligente do mundo. O presidente o nomeou ministro do Interior e pediu que ele resolvesse os problemas de tempestades de areia, colapso econômico e falta de alimentos no país. Caso contrário, ele seria executado. Assim, Moss se tornou ministro do Interior. Mas ele não sabia o que fazer. Ele só queria encontrar a máquina do tempo e voltar a 2005. Então, ele usou seu poder para encontrar o advogado e pediu que ele desenhasse um mapa da máquina do tempo. Ele fingiu que estava investigando, mas, na verdade, estava planejando escapar. Claro, ele também pediu a alguém para encontrar Heidi, para que ela pudesse voltar ao passado com ele. Mas quando ele abriu o mapa desenhado pelo advogado, ficou confuso. Se ele encontrasse a máquina, veria um fantasma. Não havia outra opção. No caminho de volta, Moss encontrou os responsáveis pela máquina do tempo. Observando de perto, ele percebeu que era uma bebida. A água foi substituída por bebidas neste mundo porque a empresa de bebidas queria lucrar. A empresa havia lavado o cérebro das pessoas, fazendo-as acreditar que as bebidas eram indispensáveis. Moss então realizou uma reunião e disse que todos deveriam usar água para irrigar as plantações. Mas essas pessoas burras não acreditavam. Elas achavam que a água só servia para dar descarga. No final, Moss mentiu dizendo que podia falar com as plantas e por isso todos concordaram. O país inteiro começou a usar água para irrigar as plantações. No entanto, com a água substituindo as bebidas, a empresa de bebidas não conseguia mais vender seus produtos e o preço das ações despencou. Neste mundo, metade das pessoas trabalhava para a empresa de bebidas. Desempregados foram protestar na Casa Branca, exigindo que Moss renunciasse. Moss foi condenado novamente e, para evitar que ele fosse preso, eles o amarraram em uma grande pedra. Mas isso não era o fim. Decidiram fazer uma grande mudança com Moss. E essa mudança consistia em fazê-lo dirigir um carrinho de choque para lutar. Claramente queriam matá-lo. Neste momento, um milagre aconteceu. Heidi soube que Moss estava prestes a morrer e, com a ajuda do advogado, foi salvá-lo. Eles estavam dirigindo no meio da estrada quando acidentalmente viram uma armadura no chão. Heidi pensou que, se contasse isso às pessoas, Moss estaria a salvo. Então, ela procurou o presidente, mas ele não acreditou nela. Heidi achou inútil, então mirou no fotógrafo que transmitia ao vivo e lhe pagou para tirar uma foto da armadura. Na grande tela, todos viram a cena, e então acreditaram que era certo usar água. Assim, Moss foi salvo e se tornou um herói. Mas Moss não se importava. Ele só queria encontrar a máquina do tempo. Quando o advogado finalmente o levou ao local da máquina do tempo, Moss descobriu que era um carro de jogo que revia a história. Sem conseguir voltar ao passado, Moss decidiu ficar. Como ajudou a plantar as colheitas, Moss se tornou presidente. Heidi se tornou a primeira-dama e juntos tiveram dezenas de filhos estúpidos, atingindo o auge de suas vidas.